E estamos de volta, vamos seguir com a nossa entrevista aqui com o jurista e apresentador Tiago Pavinato. Pavinato, ficou o suspense da sua resposta no bloco anterior. Exato. Se eu acho que Jair Bolsonaro vai concorrer, pessoalmente acho que não. Deveria? Deveria. Deveria porque o processo de inelegibilidade, que o colocou aí para escanteio por 8 anos, é mais um método criativo do Tribunal Superior Eleitoral. E quem manda no Tribunal Superior Eleitoral, claramente, é o Supremo Tribunal Federal. Ele foi declarado inelegível porque fez uma reunião com autoridades estrangeiras para falar sobre urnas eletrônicas. Não sei se com ou sem lastro, não entendo de urnas eletrônicas. Mas o fato é que, quando você fala da urna eletrônica, quando você desconfia da urna eletrônica, o que não se pode fazer no Brasil, você coloca em xeque a credibilidade de toda a eleição. E a lei eleitoral, ela diz que causa inelegibilidade você abusar do poder político ou você abusar do poder econômico. No caso do Bolsonaro, disse que ele abusou do poder político. Mas não é só abusar do poder político, ou seja, usar instalações públicas para falar mal de uma das instituições da nossa democracia, que é a urna eletrônica. Para ser inelegível, você precisa abusar do poder político e favorecer a si próprio ou a um candidato específico. Quando você fala de urna, você coloca todo mundo no mesmo saco. Não dá para você fazer. É uma lei que traz uma penalidade, você ficar fora do jogo político por 8 anos. Então, ela tem que ser cumprida estritamente, sem analogia, sem extensão. Agora, muito mais grave é o caso do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, que renunciou a receber tributos via Lei Rouanet. Esse dinheiro, sabe-se lá por quê? Foi para um evento da CUT. E nesse evento da CUT, o Lula subiu ao palco pedir voto para o Guilherme Boulos. Então aí a gente vê o abuso de poder político, a gente vê o abuso de poder econômico e a gente vê o favorecimento escancarado a um candidato específico. Então, quando a lei ela só é aplicada de um lado e não é aplicada do outro, ela deixa de ser justa. O critério para que haja justiça é que a lei ela seja aplicada sem olhar a quem. E no Brasil, infelizmente, o que a gente tem visto é lances de criatividade, construções criativas, nunca antes vistas em nenhuma democracia no mundo, para pegar um lado. Mas quando é para o outro, a lei ela fica ali, ao léu. E quando você não aplica isonomicamente, não adianta dizer, mas a lei ela diz exatamente isso. Se ela não é aplicada isonomicamente, não há justiça. O ex-presidente pode ser preso? Eu não acho que ele possa ser preso. Por esse caso da tentativa do golpe de Estado, não acho conforme a legislação, não acho conforme o processo. Mas, uma vez que nós estamos vivendo essa lacuna de justiça no Brasil, uma lacuna de devido processo legal, uma clara perseguição política, que, aliás, é reconhecida pelo Estatuto de Roma, incorporado no ordenamento brasileiro como status de norma constitucional, crime de perseguição política é um crime contra a humanidade, tanto quanto o genocídio que acusava o Jair Bolsonaro, e a acusação foi arquivada. Portanto, hoje nós estamos vendo um crime equiparado ao genocídio, um crime da mesma classe criminal do genocídio, sendo praticado no Brasil. O ministro Lewandowski, quando era ministro do STF, por exemplo, Luciano Hang, ele entrou com uma representação contra o então parlamentar Paulo Pimenta, hoje chefe da SECOM, por ele ter disparado ofensas a ele. E Lewandowski disse, está no site do STF, é bonito de se ver, está no site. Nada há que ser feito porque as palavras do parlamentar estão albergadas pela imunidade. E ontem, na CNN, ao comentar o caso do Marcel Van Hatten, que falou, que questionou, que chamou de incompetente um delegado da Polícia Federal, ele disse que a imunidade parlamentar já não cobre mais ofensas. Então, não se pode dizer se ele vai ser preso ou não, porque nós temos no Brasil cerca de 1.000 pessoas presas
ou presas em casa, em liberdade provisória, com tornozeleiras eletrônicas, sem o devido processo legal. Sem terem gozado do direito garantido pelo Código de Processo Penal da audiência de custódia, que tem que acontecer 24 horas depois do recolhimento em flagrante, sem que gozassem do direito processual, que é a revisão da prisão preventiva de 90 em 90 dias. O Clezão morreu dentro da prisão. Alexandre de Moraes estava atrasado em 300 dias em analisar a pedido da soltura do Clezão. 300 dias. A lei de abuso de autoridade é clara. Quando um juiz deixa de analisar um caso de soltura ou de liberdade provisória, o caso do Clezão é farto em prova médica, inclusive do SUS, ele comete crime de abuso de autoridade. Bom, 300 dias é um prazo razoável para você? Se a sua mãe tiver com um sintoma de qualquer coisa, você vai demorar 300 dias para levá-la ao médico? Não, não é razoável. E na ação que eu peço a responsabilização penal do Alexandre de Moraes, em nome da família do Clezão, o Dias Toffoli, que foi sorteado porque o Barroso autorizou o UOL e uma equipe a auditar o sistema de sorteio eletrônico dos processos do STF, chegou no dia e ele não deixou mais. Agora não brinco mais, agora não quero. Então caiu com o Toffoli, ele negou, mas ninguém respondeu a pergunta. O que é prazo razoável? 300 dias é prazo razoável? Então, as favas com a lei. Pode ser preso? Numa ditadura, qualquer um pode ser preso. Por o que está escrito no site planalto.gov.br, que é onde está toda a legislação brasileira, ele não pode ser preso. Então, eu até sugiro ao STF que feche o canal planalto.gov.br, porque assim a gente não pode ler a legislação e ver que o que eles decidem não está de acordo com a legislação brasileira. Pavinato, eu gostaria de voltar um pouquinho, não é? A sua alegação de que a referência que você fez sobre o abuso do poder político, você sinceramente acredita que não houve abuso do poder político por parte do então presidente Bolsonaro? Abuso do poder político... O comício de 7 de setembro, a convocação dos embaixadores a Brasília para denunciar a urna eletrônica, esse tipo de comportamento não caracteriza abuso do poder político, pelo qual ele está respondendo agora? Olha, pessoalmente, abuso de poder político para fins de inelegibilidade, não. Para fins de uma expressão da língua portuguesa, pode ter havido. Mas para a lei eleitoral, não, porque você tem que somar aquilo o benefício eleitoral próprio ou o benefício eleitoral de um escolhido. O 7 de setembro, se o Lula chama um 7 de setembro em Copacabana, ele pode chamar, eu duvido que alguém compareça, como foi em Brasília, como foi um fracasso de público. Então aí entra em jogo a popularidade do presidente. Uma vez o Magno Malta me disse, olha, quando eu vi que o Bolsonaro se tornou presidente, eu me perguntava, por quê? Ele não é o mais brilhante, ele não é o que discursa melhor, mas ele tem uma coisa que é a popularidade, que é o carisma dele. Ele movimenta bilhões de pessoas. Se disserem que ele está no café da esquina aqui dos estúdios, vai juntar milhares de pessoas em questão de minutos. É uma coisa que não se explica. Agora, para fim de inelegibilidade, vamos considerar que seja o abuso de poder político. Estaria certo? Estaria certo, mas aí o Lula também deveria ter sido cassado, a partir do momento que ele usou dinheiro da Lei Rouanet para fazer campanha. E quando você não tem essa simetria, você não tem isonomia na aplicação da lei, a lei deixa de ser direito, isso deixa de ser justo. O presidente Bolsonaro voltou a falar ontem sobre essa questão do mandato dele, e os jornais trazem hoje uma declaração dele, eu abro aspas e repito aqui, Bolsonaro dizendo, não houve golpe, apenas conversamos sobre possibilidades constitucionais. Ele próprio admitiu. Perfeito. Ele não admite a vontade de permanecer no poder, continuar no poder
apesar do resultado das eleições que elegeu o seu adversário. Você acha que isso é bom para o Brasil? A Constituição ela tem duas possibilidades. Um é o estado de defesa, o outro é o estado de sítio. Você fala muito em termos jurídicos, mas o que ele tratou com os assessores, tratou com os assessores foi uma minuta de estado de sítio. Estado de sítio. Mas por quê? Baseado em quê? Na urna eletrônica? Ou em que mais? Em ter perdido a eleição? O que motivou o Bolsonaro a fazer isso? O que motivou o Bolsonaro a tratar? Já existia um ativismo judicial desde 2019. A partir do momento em que um juiz ele abre um inquérito, esponte própria, o juiz não faz inquérito só no Brasil ou em ditaduras. A partir do momento em que o judiciário se tornou um órgão político, dá a última palavra em matéria legislativa, tira do presidente o poder de conceder o perdão. Veja, Joe Biden concedeu perdão ao filho. Jair Bolsonaro não pode conceder perdão ao Daniel Silveira, sob a alegação de que feriu o princípio administrativo da impessoalidade. Mas o perdão é um ato pessoal. De todos os atos administrativos, a graça presidencial é o mais pessoal de todos os atos. Você não perdoa alguém. Então, em 2019 teve o inquérito das fake news, que não poderia ter sido aberto por um juiz. O Toffler era presidente da corte e deu de presente ao Alexandre de Moraes. Dali a pouco, abriu-se o inquérito das milícias digitais, que o então ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo. Todo mundo e absolutamente todos estavam passíveis de enquadramento ilegal, antijurídico, constitucional pelo STF. Eu acho muito natural que numa situação de instabilidade democrática como essa, se cogite num estado de sítio. Digo a mais, por que o presidente discute isso? Porque o Senado nada faz. O Senado, que é o freio e contrapeso do STF, nada faz. Agora, você acha que havia conflito, então? Conflito? Sempre, desde 2019. Entre o Supremo, o Poder o Executivo. Desde 2019, isso ficou escancarado. No artigo 142 da Constituição, que permitia a participação das Forças Armadas. O que é que você pensa sobre isso? Esse artigo, eu acho um dos mais mal escritos da Constituição. É um artigo tranqueira, travado, que não tem utilização. Do jeito que você quiser. Exato. Né? Então, está ali. O que tem de discutir? Por exemplo, o Lula disse na semana passada: não admito celular perto de mim no Palácio do Planalto. Ué, se você vai discutir coisas lícitas, coisas honestas, coisas propositivas e bacanas para o Brasil, por que você não admite celular? Agora, foram ao lixo resgatar um rascunho de minuta de decreto de estado de sítio, que detalhe, para ser aprovado, deveria ser aprovado pelo Congresso. Conforme previsto na Constituição. Exato. Ou o STF reconhece que ele está revogando esses dispositivos da Constituição, que ele não pode fazer, ou ele aceita que é uma possibilidade que se discuta. Discutir não é proibido. Aliás, numa democracia, a discussão é o que mantém acesa a chama da democracia. Pavinato, a gente falou de 2026. Nessa eleição municipal de São Paulo, surgiu um nome na direita, de forma, um nome político, que foi Pablo Marçal. Acabou em terceiro lugar, mas foi uma disputa muito acirrada entre Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes, que foi reeleito, e Pablo Marçal. E ele se coloca como possível candidato à presidência em 2026. Como você enxerga o futuro de Pablo Marçal na direita? Olha, o Pablo Marçal não foi para o segundo turno por conta dele próprio. Pela história do Boulos, aquela história? Pela história do Boulos, exatamente. Os três ficaram empatados durante todo o primeiro turno. Você acha que seria bom também para São Paulo a eleição dele? Eu não sei dizer, porque existem alguns pontos de incongruência. Primeiro, se você quer votar numa campanha que não tem 1 centavo de dinheiro público, era o que ele dizia sempre. Bom, 1 centavo de dinheiro público, eu não sei se foi para a campanha dele, mas o presidente do PRTB aqui em São Paulo recebeu, acho que quase 1 milhão, acho que coisa de 750 mil reais. Quase 700 mil.
na conta do escritório dele para a prestação de serviços nas eleições municipais de São Paulo. Por mais ínfimo que seja, eu não posso dizer, para mim 700 mil é muito mais que um centavo e é dinheiro público. Então começa-se aí. O segundo ponto é a questão do 7 de setembro. Aquilo me deixou muito incomodado. Que ele apareceu no Porque último... na véspera eu fui jantar com o Silas Malafaia e eu cheguei a comentar, todos os candidatos vão, Silas? Ele falou, olha, só o Pablo Marçal não respondeu, o Boulos, obviamente. Que não vai. Não vai, o Datena também não vai, a Marina Helena vai, o Ricardo Nunes vai, enfim. E o Marçal não me respondeu. Eu falei, bom, eu vou ligar para o Marçal perguntar, porque tinha um esquema de segurança, estaria lá o Jair Bolsonaro e o governador do estado. Então, imagina um esquema de segurança é um pouco complexo para uma paulista cheia como aquela, porque tinha 2 pulseiras para entrar na área restrita e na área restritíssima e outra para entrar no trio elétrico. E como sempre em época de campanha você anda com assessor, eu falei, Silas, eu fico com as pulseiras do Pablo Marçal e tento entregar para ele. Ele estava autorizado. Mandei mensagem perguntando, olha, você vai, etc. Eu preciso lhe entregar a pulseira para você acessar as áreas restritas e restritíssimas. Consegui falar com um assessor de campanha dele e falou, olha, é um mistério até para a gente. Ele estava fora do Brasil. Ele foi para El Salvador. El Salvador, né? Tinha voltado de El Salvador e foi correndo para Paulista, mas ele não respondeu nem para o assessor, nem para mim, nem a minha mensagem. Ele só respondeu, manda um abração para o Silas, ponto. Nem que sim, nem que não. Eu fiquei com a pulseira no bolso, ainda mandei de manhã. Se vocês forem, marca um lugar para eu deixar você e quem for subir com você no carro. Passou a hora do evento, às 16 horas acabou o evento. E quando o ex-presidente Bolsonaro terminou, o animador do carro agradeceu. Os policiais começaram a fazer o esquema tático de saída do governador e do presidente, que não estava fácil de sair dali. E nesse momento em que ele grita obrigado e a força policial começa a descer, quando a força policial começa a descer para sair o presidente e o governador, ninguém mais sobe. Não tem como. Ele veio correndo, aí teve aquela cena e ele disse, o Silas não me deixou subir. Mas não foi isso que aconteceu. Então, isso somado à questão do 1 centavo e ao final, a desculpa esfarrapada da questão do exame do Boulos. Do atestado médico. Exato. Ele disse, não. Que aí agora vai, tudo, eu tenho o direito de manifestar. Não, mas manifestar o quê? Eu não tenho direito de manifestar sobre a vida privada do outro. Eu não tenho direito de falar sobre o estado de saúde do outro. Aí fala, mas eu não sabia que era falso. Mas mesmo assim, é ilegal, é crime você revelar dados de saúde de outra pessoa sem o consentimento dela. Você acredita, a gente nunca vai ter certeza, mas se não tivesse esse episódio do atestado do Boulos... Ele iria para o segundo turno, eu não tenho dúvida. Agora, o fenômeno Pablo Marçal, como é que você considera e como você explica? Carência. É mesmo, né? Nós temos carência. Religião misturado com ser bem-sucedido na vida, ganhar dinheiro... Você sabe que é interessante, mas na psiquiatria se falam algumas coisas. Que 3 coisas cegam o ser humano: fé, fé/paixão, ganância e medo. E quando você tem a fé misturada com a ganância, você consegue cegar uma parcela da população de uma maneira que você pode ser pego no ato do crime que a população não vai acreditar. Não vai acreditar. Você acha que pode ser até perigoso isso? Isso é sempre perigoso, porque isso cria fanatismo. Exato. Esses líderes populistas. Exato, isso cria fanatismo. Isso Hitler, você desperta um animal, uma besta fanática dentro do ser humano, porque nós, aqui no Brasil, somos muito carentes de educação formal. Nós somos muito carentes em perspectiva no Brasil. Não se tem perspectiva nem para ir a um bar no final de semana, sentar com os amigos e beber, como aconteceu essa semana, que teve um arrastão, até uma idosa foi violentada
para aqueles moleques levarem os celulares. E quando a gente tem perspectiva na vida, quando a gente vê um líder, alguém que veio de baixo, tem sucesso financeiro, que eu também não sei se tem. Eu também não sei se tem. Tenho lá minhas dúvidas. Isso chama atenção nas redes sociais. Mas chama atenção, então aquilo dá uma fagulha de esperança nas pessoas. Ser assim também. Porque as pessoas elas não querem receber bolsa. Elas querem ter sucesso. Elas querem ser famosas, elas querem ter dinheiro. E quando você vê um exemplo desse como do Pablo Marçal, isso é para você. As pessoas ficam com os olhos cheios. É uma coisa, é realmente um processo complexo. Tiago Pavinato, teríamos muito tempo ainda, muita conversa, mas nosso jornal chegou ao fim. Para você ver como a conversa rendeu, eram 2 blocos, foram 3. Você jura? Juro, eram 2 blocos, foram 3, ainda ficaram muitos assuntos pendentes. Obrigada pela sua participação. Quem agradece sou eu. E nossa conversa sobre a Jovem Pan vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. Pretende voltar para a TV? Só fala rapidinho. Bela pergunta. Ponto. E nós ficamos por aqui, então, com esse mistério de Pavinato. A gente volta amanhã.